Você sabia que Deus tentou matar Moisés? Ou Deus desejou matá-lo depois de Deus ter convocado Moisés na sarça? Exatamente. Capítulo 4, pouco mencionado, Deus desejou matá-lo. Mas por que é que Deus desejou matá-lo? Bom, Deus desejou matá-lo porque Moisés quebrou com Deus uma aliança. E que aliança era esta? A Bíblia vai mencionar em Gênesis 17 que Deus fez uma aliança com Abraão, conhecida como aliança de carne, exatamente. Essa aliança mais conhecida como a aliança da circuncisão, em que Deus disse a Abraão: eu faço contigo hoje uma aliança. E esta aliança consiste em cortar o prepúcio dos meninos de 8 dias, seja nascido em casa, seja escravo ou seja comprado fora. Todos aqueles que fizerem parte da tenda de Abraão deveriam ser circuncidados. Exatamente. E é por esta razão que Deus desejou matar Moisés. Sabe por quê? Porque quando Moisés está retornando com a sua família, a Bíblia diz que ele para em uma estalagem. E quando ele para, a Bíblia diz que Deus tentou matá-lo, mas a Zípora, esposa de Moisés, entrou na história e tomou a atitude de livrar Moisés da morte. Exatamente. A esposa de Moisés, sabendo da história, talvez porque no primeiro filho que Moisés circuncidou, houve uma discórdia entre os dois, então ele toma a decisão de não circuncidar o segundo filho, por conta de Zípora, talvez, isso é uma especulação, mas o fato é que quando eles estão no meio do caminho, Deus tenta matá-lo. Não se sabe de que forma, se foi um anjo, não se sabe se foi uma enfermidade, não se sabe se foi um espírito da morte, o fato é que Deus tentou matá-lo. E Zípora pega uma pedra, corta o prepúcio do menino e cumpre a aliança feita com Deus. Alianças são necessárias e precisam ser levadas a sério, precisam ser cumpridas à risca. É por isso que Moisés quase perdeu a sua vida, por ter quebrado um pacto, uma aliança feita de carne. E essa aliança consiste em cortar o excesso de carne. Por isso a aliança da circuncisão é importante para os judeus. Porém, o apóstolo Paulo disse que nós não precisamos fazer a circuncisão. A circuncisão que precisamos fazer é no nosso coração, cortar o excesso de carne aqui dentro. Exatamente. Lembra de Davi, quando entrou na guerra contra Golias, que foi que ele disse? Quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Ou seja, Davi estava dizendo, esse carnudo que não tem aliança com Deus não pode afrontar o Deus de Israel. Exatamente. Deus tem uma aliança com você e ele vai cumprir esta aliança. E ele precisa que você também cumpra com a sua parte. Afinal, alianças são importantes e necessárias. Jesus te ama e quer fazer contigo uma aliança de carne. E sabe o que é interessante em tudo isso? É que eles carregavam a marca da aliança na sua carne. Exatamente. Deus te fere, Deus te marca para mostrar que você tem uma chamada. Todo aquele que tem um ministério, uma chamada, uma vocação, Deus nunca vai levantá-lo sem antes marcá-lo primeiro. Se está sendo marcado, é porque tem uma aliança com Deus, tá bom? Que Deus abençoe, te guarde, te levante uma Zípora para livrá-lo da morte. Que Deus abençoe.